Amigos do cosmos, sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo mundo das ideias. Quando falamos em filosofia, é comum pensarmos em Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas e antes deles? Quem ousou questionar a natureza da realidade em um mundo ainda dominado por mitos e deuses? É aqui que encontramos os filósofos pré-socráticos, um grupo de mentes brilhantes que desafiaram as explicações tradicionais e buscaram respostas racionais para a origem do universo e os mistérios da existência. Foram eles que nos guiaram do mito ao logos, da narrativa fantástica à investigação racional, plantando as sementes para o nascimento da ciência e da filosofia ocidental. Preparem-se para desvendar os segredos do cosmos com os 10 pré-socráticos mais influentes da história. Apertem os cintos, porque a aventura pelo conhecimento começa agora. Nossa aventura começa na Grécia Antiga, em Mileto, com um pensador que observava a natureza com olhos curiosos e uma sede insaciável por conhecimento, Tales de Mileto. Observando a onipresença da água, Tales formulou uma hipótese ousada. E se a água fosse a origem de tudo? Uma ideia revolucionária para a época. Tales propunha que a resposta para a natureza do cosmos não estava em deuses ou forças sobrenaturais, mas em um elemento presente no nosso dia a dia. Considerado o pai da filosofia, Tales de Mileto nos deixou um legado de ideias e um método para desvendar os enigmas do universo, a busca por respostas racionais através da observação e da lógica. A jornada em busca da Arché continua com Anaximandro, discípulo de Tales, que ousou discordar do mestre. Se a água era a origem de tudo, como explicar a existência do seu oposto, o fogo? Essa questão levou Anaximandro a conceber uma ideia ainda mais abstrata e complexa: o apeiron. Imaginem algo infinito, ilimitado, uma substância primordial da qual tudo se origina e para a qual tudo retorna. Esse é o apeiron, o princípio fundamental proposto por Anaximandro. Ele foi um dos primeiros a elaborar uma teoria sobre a formação do cosmos. Imaginem a Terra não como um disco plano, mas como um cilindro flutuando no espaço infinito, sem a necessidade de um suporte físico. Com Anaximandro, a filosofia dava um passo em direção ao abstrato, buscando explicações não apenas no mundo material, mas em princípios e forças que transcendiam a nossa percepção sensorial. Na busca pela Arché, Anaxímenes, o terceiro pensador milesiano, nos convida a contemplar o ar. Seria o ar, então, o princípio que conecta todas as coisas? Para Anaxímenes, a resposta era um sonoro sim. Ele acreditava que o ar, em seu estado puro, era a fonte de tudo. Através da rarefação, o ar se tornava fogo, enquanto a condensação o transformava em água, terra e, finalmente, em pedra. Um ciclo constante de transformação, regido por leis naturais. Anaxímenes reforçava a visão de um cosmos ordenado, regido por princípios inteligíveis, acessíveis à razão humana. Deixamos a beleza harmônica dos números e seguimos para Éfeso, onde encontramos Heráclito, um pensador enigmático conhecido como o Obscuro. Preparem-se, pois com Heráclito mergulhamos em um universo em constante mudança. Panta rei, tudo flui. Essa frase, atribuída a Heráclito, sintetiza sua visão de mundo. Para Heráclito, a mudança era a única constante, o princípio que regia todas as coisas. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, dizia ele, pois o rio já não é o mesmo e o homem também mudou. A visão de mundo de Heráclito nos desafia a repensar nossa relação com a realidade, a aceitar a impermanência e a fluidez como características intrínsecas da vida. Da agitação do fluxo constante, chegamos à serenidade inabalável de Parmênides de Eleia. Preparem suas mentes, pois com Parmênides adentramos o reino da lógica pura,
onde a razão se torna a bússola para desvendar a verdadeira natureza da realidade. Enquanto Heráclito via no movimento a essência do cosmos, Parmênides argumentava que a verdadeira realidade era imutável, eterna e indivisível. O ser era uno e imutável, enquanto o mundo sensível, com suas mudanças e transformações, era apenas uma ilusão. Com Parmênides, a filosofia se depara com a dicotomia entre o mundo sensível, mutável e ilusório, e o mundo inteligível, eterno e imutável, acessível apenas através da razão. A busca pela verdade, através da razão, continua com Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides e mestre na arte da argumentação. Através de seus famosos paradoxos, Zenão desafiava a lógica comum e colocava em xeque a própria noção de movimento. Imaginem a clássica corrida entre Aquiles e a tartaruga. Zenão argumentava que, se a tartaruga saísse primeiro, Aquiles jamais a alcançaria, pois a cada vez que ele chegasse ao ponto onde ela estava, a tartaruga já teria avançado um pouco mais. Outro paradoxo famoso de Zenão é o da flecha em movimento. Segundo ele, a flecha, em cada instante, ocupa um espaço igual ao seu próprio tamanho. Se num instante a flecha está parada, ocupando o seu espaço, então, como ela poderia se mover? Os paradoxos de Zenão, embora pareçam absurdos à primeira vista, revelam a genialidade de sua lógica e sua capacidade de questionar conceitos tidos como certos. Deixamos a lógica implacável de Zenão e viajamos para Agrigento, onde encontramos Empédocles, um pensador multifacetado, poeta, médico e filósofo. Para Empédocles, a resposta não estava em um único princípio, mas na interação de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Imaginem esses elementos como peças de um quebra-cabeça cósmico, que se combinam e se separam, formando a infinidade de seres e objetos que compõem o universo. Empédocles identificou 2 forças cósmicas: o amor, responsável pela união e harmonia, e a discórdia, que causava a separação e a desordem. A interação entre esses 4 elementos e as forças do amor e da discórdia gerava um ciclo eterno de criação e destruição, ordem e caos. Nossa busca por respostas nos leva agora a Clasômenas, onde encontramos Anaxágoras, um pensador que ousou desafiar a tradição e propor uma nova forma de entender a ordem do cosmos. Anaxágoras introduz um novo elemento, a nous, a mente cósmica. Imaginem um universo primordial, um caos indiferenciado, onde todas as coisas estavam misturadas. É nesse ponto que a nous entra em cena como uma força ordenadora, inteligente e divina, que imprime movimento e organiza o caos. A introdução da nous como princípio ordenador representou um marco na história do pensamento, abrindo caminho para a investigação da relação entre mente e matéria. Nossa jornada épica pelo mundo dos pré-socráticos termina em Abdera, com Demócrito, o pai do atomismo. Preparem-se para mergulhar no mundo invisível, onde partículas minúsculas, eternas e indivisíveis constroem a arquitetura da realidade, os átomos. Imaginem um universo composto por infinitos átomos, diferentes em forma e tamanho, movendo-se constantemente no vazio. Para Demócrito, tudo o que existe, desde as estrelas até os seres humanos, é resultado da combinação e separação desses átomos. Suas ideias, embora esquecidas por séculos, seriam redescobertas no Renascimento e se tornariam a base da química e da física moderna. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo dos pré-socráticos. 10 mentes brilhantes que ousaram questionar a tradição, desafiar os mitos e buscar respostas racionais para os mistérios do universo. Os pré-socráticos nos ensinaram a questionar, a buscar a verdade através da observação e da razão,
a não aceitar respostas prontas, mas a investigar, a duvidar, a explorar. Que o legado dos pré-socráticos nos inspire a manter a chama da curiosidade acesa, a explorar os mistérios do universo com a mesma paixão e ousadia que guiaram esses pioneiros do pensamento.